Bom dia, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre o dilúvio. Devemos considerar 3 fatos importantes que ocorreram no dilúvio. Primeiro, a destruição da humanidade. Segundo, a extinção das bestas feras, dos grandes répteis, que seriam os dinossauros. Terceiro, a sobrevivência e a transformação de animais mamíferos, que são animais terrestres, em mamíferos marinhos, através de gerações seculares, uma vez que antes do dilúvio não haviam mamíferos no mar. Primeira parte, a destruição da humanidade. Todos sabem o que aconteceu no dilúvio em relação à humanidade. Mas muitas pessoas não acreditam na Bíblia Sagrada e duvidam que o dilúvio tenha existido. Outros acham que o dilúvio é uma lenda e até cientistas tentam provar se o dilúvio realmente existiu ou não. Por estes motivos, é necessário que se faça um pequeno resumo do que ocorreu no dilúvio em relação à humanidade. A corrupção geral do gênero humano chegou a tal ponto que, Gênesis capítulo 6, versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Versículo 6. Então Deus arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependi de os haver criado. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 14. Diz Deus a Noé: faz para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Capítulo 7, versículo 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca. Ela se elevou sobre a terra. Capítulo 7, versículo 20. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Capítulo 7, versículo 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado, de feras e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Capítulo 7, versículo 22. Tudo que tinha fôlego de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Segunda parte. A extinção das bestas feras e dos grandes répteis, que eram os dinossauros. É fato, não é mistério, é bíblico, mas a sabedoria terrena, que é diabólica, Tiago 3,15, tenta desviar esse fato do entendimento do homem para confundi-lo, fazendo com que cientistas afirmem que os dinossauros foram destruídos absurdamente por um meteoro que até hoje não foi localizado. Como já foi dito anteriormente, os dinossauros são citados na Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 1, versículo 24, que diz: e disse Deus: produz a terra alma vivente como a sua espécie, gado, réptil e bestas feras da terra, conforme a sua espécie.
e assim foi o sexto dia. Também são citados os dinossauros no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 21, que diz: de todo réptil que voa, réptil que anda sobre 4 pés, e o réptil que tiver pernas sobre os seus pés para saltar com elas sobre a terra. Então, meus irmãos, se a Bíblia Sagrada fala sobre dinossauros no livro de Gênesis e no livro de Levítico, é porque eles viveram antes do dilúvio e foram, portanto, extintos no dilúvio. Até porque eram animais amaldiçoados por Deus, e eram animais imensos e ferozes, e não faziam parte do plano de Deus. Terceira parte. A sobrevivência e a transformação de animais mamíferos, que são animais terrestres, em animais mamíferos marinhos, através de gerações seculares, uma vez que antes do dilúvio não haviam mamíferos no mar. Portanto, por vontade de Deus, algumas espécies de mamíferos sobreviveram ao dilúvio. Se Deus criou as aves para voarem no céu, se Deus criou os peixes para viverem no mar e nos rios, e se Deus criou os animais terrestres para viverem na terra, e os mamíferos são animais terrestres, e antes do dilúvio não existiam mamíferos no mar, nós temos que admitir que os ancestrais originais desses animais mamíferos, que hoje vivem no mar, seriam terrestres. Devemos saber também que esses animais, essas espécies, que sobreviveram ao dilúvio, têm o dom de nadar, flutuar, controlar a respiração dentro d'água. E ainda tem o instinto de sobrevivência. Além, é claro, da vontade de Deus pela sobrevivência desses animais. Vou relatar aqui algumas cenas inacreditáveis que vi em documentários, filmagens do mundo animal, mundo selvagem. Já vi no Brasil onças atravessarem nadando o rio, só com a cabeça de fora. Zebras e gnus atravessando rios, nadando na África. Cavalos selvagens também atravessando o rio, nadando nos Estados Unidos, procurando sempre evitar a entrada de água pela boca ou pelas narinas. Se você colocar um cão dentro d'água, ele vai nadar, mesmo que nunca tenha nadado. Até um filhote de cão, se você colocar numa piscina, ele vai nadar até chegar à borda. Isso aí são dons naturais que o mamífero tem, dom de Deus. Agora, uma cena que me impressionou até hoje foi na Índia. É inacreditável. Um elefante de 4 ou 5 toneladas atravessando o mar, de uma praia para uma ilha, um trajeto de 2 a 3 quilômetros. O elefante foi filmado pela equipe do famoso e falecido Jacques Cousteau, debaixo d'água. Parecia que o elefante estava andando dentro d'água. É impressionante. Como pode um animal de 5 toneladas não afundar e ainda nadar, só pela vontade de Deus? Só vi essa cena uma única vez, e acho que a maioria de vocês talvez nunca a tenha visto. Devemos classificar esses animais em 2 grupos que sobreviveram ao dilúvio. Os que tiveram que se adaptar a viver na terra e no mar, e os que tiveram que se adaptar a viver somente no mar. Os mamíferos que tiveram que se adaptar a viver na terra e no mar, como as focas, lobos marinhos, leões marinhos, elefantes marinhos e as moças, vivem em penínsulas, ilhas, cabos, etc. E vão ao mar para se alimentarem de peixes.
Eles podem passar até 6 meses no mar. Suas patas dianteiras se adaptaram para se locomoverem na terra e no mar. Suas patas traseiras se fundiram, formando a cauda. Esses animais mantêm algumas características dos seus ancestrais originais. As focas, por exemplo, latem como cães, têm focinhos semelhantes aos dos cães, tamanho semelhante ao do cão. Seu ancestral original seria o cão ou uma espécie de cão. Os lobos marinhos têm os focinhos semelhantes aos dos lobos. Têm pelos no dorso, rugido diferente aos das focas. Seu ancestral original seria o lobo ou uma espécie de lobo. Os leões marinhos têm os focinhos semelhantes aos dos leões. O macho possui uma pequena juba, característica do leão. Seu rugido é diferente dos anteriores. Seu ancestral original seria o leão ou uma espécie de leão. Os elefantes marinhos têm um tamanho maior que os anteriores. Possui uma tromba atrofiada. Seu rugido é diferente dos demais. E não possui dentes. Seu ancestral original seria o elefante ou uma espécie de elefante. As morsas possuem 2 presas de 30 centímetros, mesmo tamanho do elefante marinho. O único animal que se tem conhecimento que teria também 2 presas de mais ou menos 30 centímetros era um animal pré-diluviano, chamado tigre-dente de sabre. Então a morsa teria como seu ancestral original o tigre-dente de sabre. Quanto aos animais que tiveram que se adaptar a viverem somente no mar, não conseguimos identificar os ancestrais originais dos golfinhos, das orcas e das belugas, que é uma espécie de baleia que vive no Ártico. As baleias possuem características semelhantes aos dos elefantes. Não possuem dentes, possuem língua triangular, como a do elefante, olhos semelhantes aos do elefante, mas isto não quer dizer que o ancestral original da baleia seria o elefante. Porém, antes do dilúvio, havia um parente do elefante gigantesco, com as mesmas propriedades do elefante, que era o mamute. Um elefante gigantesco, também mamífero. Provavelmente o mamute seria o ancestral original da baleia, pelo seu tamanho. Existe um mamífero marinho difícil de ser localizado, pois vive submerso debaixo do gelo, vindo à tona somente para respirar, que se chama narval. Eu vi esse animal pouquíssimas vezes, que é um animal difícil de ser filmado. É um animal que tem um chifre na testa de 50 centímetros. E só existiu um animal que se tem conhecimento que teria um chifre na testa, antes do dilúvio, que se chamava unicórnio, que era um cavalo com um chifre na testa. Então, o unicórnio seria o ancestral original do narval. Os pinguins também sofreram transformação física por causa do dilúvio. Os pinguins, antes do dilúvio, eram aves mergulhadoras. Mergulhavam no mar, pegavam os peixes e voltavam à tona com os peixes nos bicos. Chegando à tona, voltavam a voar com os peixes nos bicos. Depois do dilúvio, suas asas foram se transformando em nadadeiras e em suas patas foram criadas membranas entre suas garras, através de gerações seculares, para facilitar sua locomoção dentro d'água. Existe também um animal difícil de ser localizado. Ele só pode ser filmado quando ele ataca os pinguins para sua alimentação,
que é a foca leopardo. Animal semelhante à foca, mas de tamanho maior, cujo ancestral original não foi identificado. Irmãos, antes do dilúvio, esses animais mamíferos criados por Deus para a vida terrestre, eles tinham um biotipo, e seriam quadrúpedes, isto é, animal com 4 patas. Hoje, eles têm um biotipo totalmente diferente, adaptado à vida marinha. São, portanto, animais mutantes. Por hoje é só. Desejo um feliz ano novo para todos, apesar das circunstâncias, e que Deus nos abençoe e nos guie. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Até a próxima. Um abraço.